Gigantes no tempo. Nas últimas duas palestras, andamos às voltas com a seguinte questão: que tipo de realidade está presente na literatura? Quando vocês assistem a uma peça de Shakespeare, sabem que nunca existiu Hamlet? Nenhum. Falstaff? Nenhum. É até possível que tenha havido na Dinamarca um príncipe chamado Hamlet, ou na Inglaterra um Sir John Falstaff. E de fato houve, chegando inclusive a aparecer numa peça anterior de Shakespeare. Só que essas figuras históricas têm tanto a ver com Hamlet e o Falstaff shakespeariano quanto qualquer um de nós. Apraz aos poetas convencer as pessoas, sobretudo as ricas e influentes, de que podem imortalizá-las com uma menção no poema. Às vezes podem mesmo. Se houve algum dia um guerreiro brutamontes e rabugento chamado Aquiles no exército grego, ele ficaria surpreso de saber que seu nome permanece conhecido 3.000 anos depois. Se ficaria contente é outra questão. Admitindo que tenha mesmo existido um Aquiles histórico, são duas as razões por que seu nome permanece conhecido. Primeiro, Homero escreveu sobre ele. Segundo, praticamente tudo que Homero disse a respeito dele são completos disparates. Ninguém jamais adquiriu invulnerabilidade ao submergir em um rio. Ninguém jamais lutou contra um deus fluvial. Ninguém jamais nasceu de uma ninfa do mar. Qualquer indivíduo, seja Aquiles, Hamlet, o Rei Arthur ou o pai de Charles Dickens, ao ser inserido na literatura, é logo absorvido por ela, e sua vida real já não tem a mais mínima importância. Em realidades, não parecem tão cheias de vida passados 3.000 anos. Este é o tipo de problema em que agora vamos passar a deter-nos. O fato de que os conteúdos da literatura não são nem reais nem irreais. As palavras imaginário, significadora do que é irreal, imaginativo, significadora do que produz o escritor, referem-se a coisas totalmente distintas. Apesar disso, entende-se por que o poeta ganhou a reputação de mentiroso autorizado. O próprio termo poeta quer dizer mentiroso, em algumas línguas, e os termos que usamos em crítica literária, fábula, ficção, mito, vieram todos significar algo em que não se pode acreditar. Na era vitoriana, muitos pais proibiam os filhos de ler romances por não dizerem a verdade. Hoje, porém, não encontraremos muitas pessoas razoáveis que neguem aos poetas a prerrogativa de alterar os fatos ao seu bel prazer, quando tomam um tema da história ou da vida corrente. Um historiador faz afirmações específicas e particulares, como a Batalha de Hastings ocorreu no ano de 1066 e é julgado pela veracidade ou falsidade do que afirma. Ou ocorreu a tal batalha na tal data ou não. Já o poeta, diz Aristóteles, nunca faz afirmações factuais, muito menos particulares ou específicas. Não é a função do poeta informar-nos o que aconteceu, mas o que acontece. Ele não nos conta aquilo que se deu, mas aquilo que se dá sempre. O evento típico, recorrente ou, como chama Aristóteles, universal. Não leríamos Macbeth para aprender sobre a história escocesa. Lemos Macbeth para descobrir o que se passa com um homem que conquista um reino à custa de sua alma. Quando, no David Copperfield, de Dickens, encontramos um personagem como Micawber, nossa sensação não é que Dickens chegou a conhecer um tal e qual, mas sim há algo em Micawber
em todas as pessoas que conhecemos e em nós mesmos. Nossas impressões sobre a vida humana vão acumulando-se uma a uma e, para a maioria de nós, permanecem vagas e desorganizadas. Na literatura, porém, muitas dessas impressões de repente ganham ordem e foco. Isto é parte do que Aristóteles quer dizer quando fala em um evento humano típico ou universal. Pois bem, mas como isso tudo explica Aquiles, invulnerável, exceto no calcanhar e nascido de uma ninfa marinha? Se ninguém é assim, como é que se pode considerar Aquiles uma figura típica ou universal? Aqui está um jogo, outro tipo de princípio. Dissemos antes que, quanto mais realista um escritor e mais parecida conosco as suas personagens, maior a sua propensão para a ironia, isto é, para colocar-nos acima dos personagens, de onde possamos afastar-nos do mundo delas e vê-lo com clareza e em totalidade. O Aquiles de Homero representa a técnica oposta, a do herói, um personagem sobre-humano, formidável. Aquiles é mais do que qualquer homem poderia ser, mas é também o que qualquer homem desejaria ser, e faz o que fariam quase todos se tanta força tivessem. Não é o retrato de um herói individual, mas a força ardente do desejo, da frustração e do descontentamento humano. Algo presente em cada um de nós, parte da humanidade inteira, sendo um modelo ideal. Aquiles pode ser um semideus, unido à natureza, a ponto de ter uma mãe no mar e um inimigo no rio, e ainda atrair vivo interesse das divindades celestes. De mais a mais, o mito não deixa de apresentar também uma perspectiva irônica, a do herói que, com toda a força sobre-humana, luta contra algo que não consegue entender. Ninguém liga mais para o Aquiles histórico, se é que jamais houve algum. Mas o Aquiles mítico reflete uma parte das nossas próprias vidas. Vamos deixar isso um pouco de lado e voltar à questão da imagística. O que acontece quando um poeta usa uma imagem, um objeto da natureza, digamos, um rebanho de ovelhas ou um campo de flores? Essas imagens, se usadas pelo poeta, hão de ter um uso poético. Se converterão em ovelhas poéticas e flores poéticas, absorvidas e assimiladas pela literatura e expressas numa linguagem literária, balizada por convenções literárias. Em literatura jamais temos somente as ovelhas que mordiscam a grama ou somente as flores que desabrocham na primavera. Há sempre alguma razão literária para usá-las. Isto é, há sempre um elemento da vida humana que encontra nelas alguma correspondência, semelhança ou representação. Essa correspondência entre o natural e o humano é um dos significados da palavra símbolo. Pode-se dizer, então, que quando o escritor usa uma imagem ou um objeto do mundo ao seu redor, ele o torna um símbolo. Há vários modos de fazer isso. Além da literatura, há todas as estruturas verbais do senso prático, da religião, da moralidade, das ciências, da filosofia. E uma das ocupações da literatura é ilustrá-las, transpondo ideias abstratas para as imagens e situações concretas. Quando essa transposição é deliberada, temos uma alegoria, em que o escritor diz mais ou menos o seguinte: com ovelhas, não me refiro, na verdade, às ovelhas, mas a um grupo político-religioso. Penso em ovelhas porque acabei de ouvir no rádio uma cantata de Bach que começa assim: as ovelhas podem pastar tranquilas onde um bom pastor olha para elas. Foi num programa de música religiosa
Então imagino que o pessoal viu nas ovelhas o cristão e o bom pastor, Jesus Cristo. Podia até ser, mas acontece que por acaso essa cantata em específico é secular, composta para comemorar o aniversário de algum príncipezinho alemão, de maneira que o bom pastor é o príncipe e as ovelhas seus súditos, os pagadores de impostos. Agora sejam as ovelhas uma alegoria política ou religiosa, elas são alegorias. E, se são alegorias, são literárias. Há uma imensidade de alegorias na literatura, muito mais do que geralmente percebemos. Mas as alegorias diretas andam fora de moda. Poucos escritores modernos apreciam ver suas imagens limitadas a interpretações fechadas e específicas. E, na esteira deles, os críticos modernos julgam a alegoria uma coisinha um bocado simplória. É que a alegoria, por ser a ilustração literária de um preceito político, religioso ou moral, exige que tanto o escritor como o seu público estejam firmemente convencidos da realidade e da importância desses preceitos. E os escritores e os públicos do mundo moderno, em geral, não estão. Um meio mais comum de indicar o caráter literário de uma imagem é pela alusão ou outra criação literária. A literatura tende a ser muito alusiva e seus elementos centrais, como os clássicos gregos e romanos, a Bíblia, Shakespeare e Milton, ecoam sem cessar em outras obras. Para dar um exemplo simples, muitos de vocês devem conhecer o poema de G.K. Chesterton, sobre o burro que não se importa de ser todo desengonçado e ridículo porque, como conclui o poema, também eu tive minha hora distante, feroz, doce, um clamor nos meus ouvidos e muitas palmas a meus pés. A referência ao Domingo de Ramos não é um recurso incidental, mas o propósito mesmo do poema. Quem não captar a referência não vai captar nada. Em outros poemas, encontramos referência aos mitos clássicos. Um dos primeiros de Yeats, chamado As Penas do Amor, diz assim na segunda estrofe: Vieste, lábios rubros pesarosos, e, contigo, do mundo todo as lágrimas, e a faina dos seus barcos operosos, e os seus anos sem fim de tantas lástimas. Mas Yeats vivia remendando seus poemas, mormente os primeiros, e na edição final de sua poesia reunida temos a seguinte versão: A moça, lábios rubros de pesar, trouxe deste mundo o grande tormento, como Ulisses, condenada a vagar, como Príamo, no fatal momento. As duas versões fazem referência a algo da tradição literária. A referência da primeira é vaga, a da segunda precisa. Yeats julgou a referência precisa uma melhoria. A alusividade literária é significativa porque demonstra algo que vimos dizendo desde o início, que na literatura não apenas lemos poemas e romances um após outro, mas ingressamos no mundo completo do qual cada obra literária faz parte. Isto afeta o escritor tanto quanto o leitor. Muita gente pensa que um escritor original se inspira diretamente na vida e que só os escritores vulgares ou de segunda mão se inspiram em livros. É bobagem. A única inspiração que vale a pena ter é a que clarifica a forma do que se está a escrever. E será muito mais fácil encontrar isso em algo que já apresenta uma forma literária. Não é muito comum toparmos com um poema que dependa inteiramente de uma alusão, como um poema de Chesterton, mas a alusividade permeia toda a nossa experiência literária. Se não conhecemos a Bíblia e as histórias centrais da literatura grega e romana,
Por mais que leiamos livros e frequentemos o teatro, o nosso conhecimento da literatura não cresce. Assim como não cresce o nosso conhecimento da matemática se não aprendemos a tabuada de multiplicação. Esbarramos aqui num problema educacional, o que se deve ler e quando, e teremos de voltar a ele mais adiante. Como eu disse antes, na literatura nada há de novo que não seja o velho remoldado. A última moda na dramaturgia é o chamado teatro do absurdo, uma forma de escrita totalmente estrabótica, onde vale tudo e não há regras racionais. Numa dessas peças, A Cantora Careca, de Ionesco, dois personagens, um senhor e uma senhora Martim, travando conversação, ficam com a impressão de que se conhecem e descobrem que viajam no mesmo trem pela manhã. Levam o mesmo sobrenome, moram no mesmo endereço, dormem no mesmo quarto e têm ambos uma filha de 2 anos chamada Alice. O senhor Martim acaba por concluir que deve estar conversando com sua esposa desaparecida Elizabeth. Essa cena constrói-se sobre duas das mais sólidas conversações literárias. Uma, a situação irônica em que duas pessoas, pouco sabendo uma da outra, estão intimamente relacionadas. A outra, o recurso antiguíssimo e não raro piegas, denominado pelos críticos a cena do reconhecimento, em que o filho e herdeiro há muito desaparecido retorna da Austrália, repetidamente no último ato. A graça na cena de Ionesco é que é uma paródia, uma caricatura dessas convenções tão conhecidas. A alusividade da literatura é parte de sua qualidade simbólica, de sua capacidade para absorver em seu corpo imaginativo qualquer elemento do mundo natural ou humano. Outro famoso poema, Caminhava Solitário como uma Nuvem, de Old Oast, conta como um poeta contempla um campo de narcisos e, tempos depois, recolhido em casa, nota que o campo reluz a esse olhar introspecto, que é a delícia de estar só. Meu coração, todo sorrisos, desata a dançar com os narcisos. As flores viram flores poéticas, tão logo identificadas com uma mente humana. Temos aqui uma imagem do mundo natural, um campo de narcisos, retida no interior da mente humana, que a transporta para o mundo da imaginação. O que dá magia poética aos narcisos é a visão e a emoção humana a irradiar deles. A princípio, a mente humana é a mente individual de Wollstonecraft, mas, no que ele escreve o poema, ela torna-se também as nossas mentes. Não há autoexpressão aí, porque, no momento em que o poema se apresenta, o indivíduo, Wollstonecraft, sumiu. O princípio geral aqui é a literatura. Não existe esse negócio de autoexpressão. Em outras palavras, a literatura não absorve só as figuras históricas, absorve também o poeta. Como dissemos em nossa primeira palestra, o poeta, como pessoa, não é mais sábio nem melhor do que ninguém. É apenas um homem com uma habilidade especial para juntar palavras. Mas, fora isso, talvez não tenha nada que mereça nossa atenção. A maioria dos poetas conhecidos tem biografias conhecidas, e alguns, como Byron, tiveram casos amorosos divulgados aos quatro ventos. Mas é somente por algum interesse secundário que traçamos paralelos entre a vida e a obra do poeta. Byron escreveu um poema dedicado a uma donzela ateniense e houve, de fato, uma donzela ateniense, uma menina de 12 anos cujo preço, fixado pela mãe em 30.000 piastras, Byron se recusou a pagar. Old Austen
escreveu uns poemas adoráveis sobre uma moça chamada Lucy, personagem de sua invenção. Só que Lucy é tão real quanto a donzela ateniense. Alguns poetas, como Milton, dão a impressão de ter sido grandes homens que por acaso foram poetas, mas que teriam sido grandes em qualquer coisa que fizessem. Já outros poetas igualmente grandes, como Homero e Shakespeare, dão só a impressão de ter sido grandes poetas. De Homero nada sabemos. Acreditam alguns que existiram dois Homeros ou uma comissão de Homeros. Pensamos logo num velho cego, mas essa imagem é de um personagem seu. De Shakespeare não ficou nenhum registro além de uma ou outra assinatura. Uns quantos endereços, um testamento, um registro de batismo e um retrato de um homem que é claramente um idiota. Não relacionamos os poemas e peças que lemos com os artistas que os escreveram, e nem sequer diretamente com nós mesmos. Relacionamos-los uns com os outros. A literatura é um mundo que tentamos construir e acessar ao mesmo tempo. O poema de Wollstonecraft é-nos útil como um exemplo de um daqueles poemas em que o poeta manifesta expressamente sua intenção. Eis aqui outro que não nos diz nada, somente nos dá a imagem. A Rosa Doente, de Blake. Oh, Rosa, estás doente. Esse verme invisível que pela noite voa, na tormenta horrível, descobre tua cama de júbilo carmim. Seu amor obscuro destrói tua vida assim. Hazard Adams, autor de um livro recente sobre William Blake, conta que apresentou A Rosa Doente a uma classe de 60 estudantes e pediu que explicasse o significado do poema. 59 transformavam-no em uma alegoria. O 60º, um estudante de horticultura, julgou que Blake falava de doenças vegetais. Sempre que se tenta explicar o significado de um poema, acaba-se por transformá-lo, até certo ponto, numa alegoria. Não há escapatória. Blake não está falando de doenças vegetais, mas de um assunto humano. E, ao explicarmos a rosa e o verme, temos de traduzi-los em algum aspecto da vida e dos sentimentos humanos. Aqui, a relação sexual afigura-se o aspecto mais próximo. Mas o poema não é de fato alegórico, e por isso nenhuma explicação para ele aparecerá adequada. A eloquência, a força, a magia poética escapam a todas as explicações. E, se não é alegórico, também não é alusivo. Ao lê-lo, podemos imaginar Eva no jardim do Éden, postando-se nua entre as flores, ela mesma a mais formosa flor, nas palavras de Milton, e aprendendo com a serpente que a sua nudez, assim como o amor, por esta inspirado, deveria ser algo obscuro e secreto. Esta alusão pode até nos ajudar a entender melhor o poema, pois nos conduz ao centro da imaginação literária ocidental, apresentando-nos a família de temas com que Blake se ocupa aí. Mas o poema não depende da alusão bíblica, por mais que nunca fosse ser escrito sem a Bíblia. Numa coisa o estudante de horticultura acertou. Ele viu que Blake estava mesmo falando de flores e vermes ao usar essas palavras, e não de outra coisa. Para entender o poema de Blake, então deve-se tão somente aceitar a existência de um mundo que é totalmente simbólico. Um mundo onde rosas e vermes são cercados e possuídos pela mente humana a tal ponto que tudo que ocorra com eles se revela idêntico a algo que ocorre na vida humana. Teseu, no Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare, notou que
O lunático, o amante e o poeta são todos da mesma imaginação. Teseu não é um crítico literário, é um pomposo afável, mas mesmo assim sua observação nos traz um fato importante. O lunático e o amante tentam identificar-se com alguma coisa. O amante com sua amada, o lunático com que seja sua obsessão. As pessoas primitivas também tentam identificar-se com totens, animais ou espíritos. Eu falei da magia no poema de Blake. Essa palavra costuma ter uma aplicação um tanto vaga em crítica literária. Mas magia é, propriamente, uma crença numa identificação da mesma espécie. O mago faz uma imagem de cera de algum desafeto seu, espeta nela um alfinete e uma pessoa identificada com a imagem sente dor. Também o poeta é um identificador. Identifica com a vida humana tudo que vê na natureza. É por isto que a literatura, e em particular a poesia, apresenta aquela analogia com a mente primitiva que mencionei na minha primeira palestra. A diferença é mais importante. A magia e a religião primitiva são formas de crença. O amor e a insanidade são formas de experiência ou ação. Crença e ação estão intimamente ligadas, pois as ações de um homem revelam aquilo em que ele de fato crê. No domínio da crença, a nossa contínua preocupação é com questões de realidade ou verdade. Não se pode crer em nada enquanto não se possa dizer isto é assim. Mas a literatura, recordamos, jamais faz afirmações deste tipo. Aquilo que o poeta e o romancista dizem está mais para, suponhamos, esta situação. Daí a impossibilidade de haver uma religião da poesia ou qualquer sistema de crenças fundado na literatura. Quando deixamos de crer numa religião, como o mundo romano deixou de crer em Júpiter e Vênus, os deuses dela convertem-se em personagens literários e retornam para o mundo da imaginação. Porém, uma crença só pode ser substituída por outra. Os escritores têm, é claro, suas crenças pessoais, e é natural sentirmos afeição especial por aqueles que parecem ver o mundo sob a mesma ótica que nós. Mas todos sabemos, ou logo percebemos, que a verdadeira grandeza de um escritor mora em outra parte. O mundo da imaginação é um mundo de crenças nascituras ou embrionárias. Se vocês acreditarem no que lerem em literatura, poderão, literalmente, acreditar em tudo. Vocês podem perguntar, então, qual é a utilidade de estudar um mundo de imaginação onde tudo é possível e tudo é admissível? Onde não há certo e errado e onde todos os argumentos têm o mesmo valor? Uma das utilidades mais óbvias, penso eu, é o incentivo à tolerância. Na imaginação, as nossas próprias crenças são simples possibilidades e ainda chegamos às possibilidades das crenças alheias. Fanáticos e preconceituosos raramente tentam tirar algum proveito da arte. Estão obcecados demais por suas crenças e ações para enxergá-las como talvez simples possibilidades. Também há o outro extremo, o do diletante, eternamente entretido por possibilidades e assim desprovido de convicções e poder de ação. Mas estes são bem menos comuns que os fanáticos e, no nosso mundo, bem menos perigosos. O que produz a tolerância é o poder do distanciamento imaginativo,
que nos permite tirar as coisas do alcance da ação e da crença. A experiência é que, quase sempre trivial, o presente não é tão romântico quanto o passado. Os ideais e as grandes visões teimam em tornar-se cafonas e sórdidos na vida prática. A literatura reverte este processo. Quando a experiência é afastada um pouco de nós, como a experiência da guerra napoleônica em Guerra e Paz, de Tolstói, ela aumenta tremendamente em dignidade e exuberância. Lembro-me de Tolstói por ele ser um escritor que jamais tentaria glamorizar a guerra em si, ou relativizar o horror dela. Até em Guerra e Paz há um elemento de ilusão, mas essa ilusão apresenta-nos uma realidade que não se encontra na experiência real de uma guerra. A realidade da proporção e da perspectiva, da visão ampla, da compreensão do todo, uma realidade que só o distanciamento pode dar. A literatura ajuda a criar esse distanciamento, assim como a história, filosofia e tudo o mais quanto vale a pena estudar. Mas a literatura ainda tem algo mais a oferecer, uma peculiaridade muito sua, tão absurda e impossível quanto a magia primitiva que ela tanto lembra. O título desta palestra, Gigantes no Tempo, colhi-o da última frase da grande série de romances escrita por Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Proust diz que nossa experiência comum, onde tudo se dissolve no passado e nada se sabe do porvir, não nos pode dar nenhum senso de realidade, muito embora o chamemos de vida real. Na experiência comum, achamos-nos todos na situação de um cão solto numa biblioteca, rodeados por um mundo de significado que se ergue diante dos nossos olhos e não enxergamos. Proust conta uma história enorme que meandra pela vida francesa desde o final do século XIX até o começo da Primeira Guerra Mundial. Uma história enfeixada por certos temas e experiências recorrentes. A maior parte da narrativa é um registro dos ciúmes, perversões e hipocrisias na vida real. Mas há ocasionais vislumbres de um êxtase e de uma serenidade infinitamente além dela. No fim da série, Proust, ou que seja o seu narrador, explica como uma tal experiência o transporta para fora da vida cotidiana e para fora do próprio tempo em que ele vive. É isto que lhe permite escrever o livro, na medida em que lhe possibilita olhar os homens não como experimentadores de uma sucessão de momentos fugazes, mas como gigantes imersos no tempo. O escritor não é nem um observador, nem um sonhador. A literatura não reflete a vida, mas também não escapa ou se retira dela, engole-a. E a imaginação não para enquanto não engolir tudo. Qualquer que seja o ponto de que partimos e o rumo que tomamos, a sinalização da literatura continua a apontar para a mesma direção, para um mundo onde nada existe fora da imaginação humana. Se a imaginação pode destruir até o tempo, o inimigo de todas as coisas vivas e, para os poetas, os mais odiados e temidos dos tiranos, então ela pode destruir tudo. Voltamos aqui à questão levantada na primeira palestra, o limite da imaginação, o universo que é inteiramente possuído e ocupado pela vida humana. Uma cidade que tem por subúrbios as estrelas. Ninguém pode crer na existência de um tal lugar. Literatura não é religião e não se dirige à crença. Mas, se tamparmos da nossa mente a visão desse lugar, ou persistirmos em limitá-la
Deste ou daquele modo, alguma coisa dentro de nós morrerá. Talvez a única coisa que nos importe manter viva.